Esse universo de medicamentos, a área que o senhor atua, está focado em quê? Olha, essa eu digo que talvez seja uma área estratégica para a saúde pública do século XXI. É focado no desenvolvimento da ciência, do conhecimento, da tecnologia e da produção, principalmente dos produtos e serviços com maior intensidade de conhecimento que são requeridos pelo sistema de saúde brasileiro. Então, ela é voltada para o pensamento, a tecnologia, o conhecimento e a produção em saúde. Produção de medicamentos no Brasil mudou, esse cenário mudou depois da lei dos genéricos? Mudou e mudou profundamente. Eu acho que um dos marcos, a gente vai remontar a 1993, quando foi criada a denominação comum para medicamentos brasileira, exigindo que houvesse um nome genérico do princípio ativo na caixa de medicamentos. Isso foi no ano de 93, que foi uma precursora da lei dos genéricos de 99. Você pode perguntar o que isto importa para o cidadão. Para o consumidor, ele começava a ver, tendo diferentes marcas que ele achavam que eram diferentes produtos. Quando a gente coloca uma denominação comum, ele vê que produtos que ele pensavam que eram diferentes eram o mesmo produto, era o mesmo princípio ativo, e ele poderia, por exemplo, fazer uma comparação de preços, fazer uma comparação da quantidade, uma caixa que só tem o número de medicamentos que ele precisa, para ele não comprar o dobro do que ele precisa, e até um problema de resíduo que você não deve ter, de resíduo de medicamento. Ou seja, você começa a aumentar o direito do cidadão, ele começa a ter informação sobre o que ele está comprando. É como se assim, duas camisas azuis de mesma qualidade, ele sabe que são duas camisas azuis de mesma qualidade. Ele não vai achar que uma camisa é melhor que a outra, que justificaria pagar mais por uma do que pela outra. Então, ao se adotar uma denominação comum que vem lá de 93, você dá o primeiro passo para que o consumidor esteja melhor informado sobre o que ele está comprando. Qual é o princípio ativo? Qual é aquele antibiótico que o médico receitou para ele, às vezes com nome de marca, mas que ele pergunta, doutor, o princípio ativo, ou o que faz o efeito, eu posso trocar por outro antibiótico que o preço está metade e tem a mesma eficácia terapêutica? A partir daquele momento, na caixa do produto, ele já podia ver, olha, este produto é o mesmo produto desse outro daqui. E sempre ele deve procurar o seu médico. Na época não havia a substituição imediata da receita, como depois da lei dos genéricos. Ele poderia escolher melhor. Então, aumenta a informação e o poder de escolha do cidadão. Em 99, com a lei dos genéricos, isso se consolida ainda mais na medida em que você passa a exigir que esses produtos genéricos tenham os testes de bioequivalência e biodisponibilidade. O que é isso, falando de modo muito simples? É de que ele apresente a mesma característica, ele seja absorvido da mesma forma, ele tenha o mesmo efeito, a duração do efeito dele seja a mesma do que o medicamento de marca. Então, por exemplo, se eu tinha um medicamento de marca com um nome genérico e estava com um preço muito alto, o consumidor ele poderia trocar, tendo a receita médica do medicamento de marca, pelo medicamento genérico com preço muito mais baixo e tendo a garantia que aquele medicamento fez o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, ou seja, tendo a garantia que o bem para a saúde dele seria exatamente o mesmo. Entendi. Com relação à fiscalização e distribuição nessa época, antes de 99, da lei, como era? Era um pouco difícil também, né? Porque antes da lei, né, aí é uma questão que é importante. Aqui eu até trouxe aqui os dados. Antes da lei, você poderia ter medicamentos similares, ou seja, que tem aquele mesmo princípio ativo, mas não era exigido esses testes que mostravam que o efeito era igual. Porque às vezes você toma um medicamento que tem o mesmo princípio ativo, mas, por exemplo, ele não dissolve. Ou, ao ter contato com a enzima do estômago, ele perde o seu efeito. Então, a partir de 99, e com o G do genérico, o cidadão começa a ter legalmente e institucionalmente a garantia de que aquele produto
que ele está substituindo pelo de marca tem o mesmo efeito terapêutico do que o produto original. Então, eu vou dizer, esta é uma lei e aquele decreto, né, eu até tenho aqui o número do primeiro decreto, né, foi o decreto 793, de 5 de abril de 93, né, que estabelece a denominação genérica de medicamentos. Tá? Então, a partir desse decreto e da lei dos genéricos, que é a lei 9787, de 10 de fevereiro de 99, o cidadão passa, primeiro, a conhecer o que ele está comprando. Isso é muito importante. Segundo, ele passa a ter a garantia de que o que ele está comprando, se tiver um preço melhor, ele vai poder adquirir sem ter medo, sem achar que ele não vai ter o mesmo efeito terapêutico. Você sabe que o principal bem que uma pessoa tem, eu pelo menos acho isso, é a saúde, é a qualidade de vida. Se eu não tenho essa garantia, eu vou ficar com muito medo, eu vou acabar comprando um medicamento mais caro, muitas vezes cortando a alimentação, cortando o custo, atividade de lazer, às vezes até uma atividade de ensino para o seu filho. Então, eu digo, foi uma atividade fundamental. O medicamento pesa muito na renda dos mais pobres. Enquanto na renda dos mais ricos o medicamento representa 1% da renda, dos mais pobres às vezes chega a 20% da renda. Né? Então, a partir desse processo, é um programa quase que indireto de distribuição de renda, porque a gente consegue baratear o medicamento para aquela população mais carente, que o medicamento mais pesa no seu orçamento. Então, eu digo, a partir daí a fiscalização, antes eu não tinha um marco legal. A partir daí, se o medicamento não passa pelo teste que é necessário, por esses 2 testes, ele estaria sendo ilegal, podendo ser responsabilizado criminalmente quem vendeu, se ele não passou por aqueles testes ou se houve algum tipo de fraude nesses testes. Então, é um marco legal. Na verdade, você criou, outra coisa interessante, você criou uma indústria de pesquisa. Ou seja, você não sabia fazer pesquisa de bioequivalência e biodisponibilidade, parece simples, mas é uma pesquisa que você coloca o medicamento e vê a dissolução dele, os padrões de absorção pelo organismo. Você cria uma verdadeira, você vincula a atividade, inclusive da ciência brasileira, para contribuir, para dizer, este medicamento é igual a este. Né? Isso é uma coisa muito importante. E do ponto de vista da indústria, você permite florescer uma indústria nacional que tinha morrido. Então, a partir deste momento, uma indústria que nos anos 90 foi muito prejudicada, teve uma abertura comercial muito abrupta, ela começa a renascer com base nesses medicamentos de menor preço e de qualidade igual, que são os medicamentos genéricos. Antes de 99, entre as 10 maiores empresas farmacêuticas do Brasil, só tinha uma nacional. Hoje, metade das 10 maiores são nacionais, sendo que as nacionais estão entre as 5 maiores. Então, também houve uma maior concorrência no mercado. Né? Não ficou só aquelas empresas maiores no mundo, com a presença aqui no Brasil, mas também empresas de capital nacional, que puderam entrar no mercado, se desenvolver e, com isto, gerando um efeito, inclusive, que as grandes empresas também pudessem vir a lançar depois genéricos e pudessem baixar os seus preços. Então, também teve um impacto, não apenas nas novas empresas, mas nas empresas que já atuavam no mercado brasileiro. Entendi. Hoje, com relação a esses medicamentos, hoje são quantos genéricos no país? Os genéricos, eles hoje, isso é um dado muito bom, né? Eles cresceram dos primeiros anos, que era em torno de 3%, é normal, era o começo, né? Hoje está quase 30%. Sendo exato, 27% dos medicamentos hoje, das quantidades existentes no Brasil, são de medicamentos genéricos. Então, isso mostra que foi... E medicamentos genéricos, em grande parte, produzidos no Brasil, né, assim, por empresas que antes não produziam. Então, por exemplo, no programa Farmácia Popular, que hoje atende cerca de 24 milhões de pessoas já tiveram acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, grande parte dos medicamentos são medicamentos genéricos. E os medicamentos similares hoje, isso é outra coisa boa de dizer,
também a gente está entrando numa fase que também vão ter que passar pelos mesmos testes. Então, o cidadão vai, quando for à farmácia, ele vai saber, olha, eu tenho um medicamento que foi a empresa que criou aquele medicamento, que é o que a gente chama do medicamento de referência ou medicamento de marca. E tem o medicamento genérico, que é igual àquele, e ainda tem os medicamentos similares que vão ter que passar pelos mesmos testes para o cidadão. Então, isto permitiu ampliação de acesso só para doenças mais graves, doenças crônicas de alta tecnologia. O acesso nos últimos 7 anos ampliou 63%. São aquelas doenças como câncer, doenças do aparelho cardiovascular mais complexas, doenças para imunossupressor quando você tem que fazer o transplante, para doenças raras, inclusive. Então, o acesso pôde se ampliar com essas medidas regulatórias, que envolve a regulação do mercado de medicamentos, com a medida dos genéricos e, principalmente, eu acho que a gente não pode deixar de dizer isso, com uma política ativa em que a produção e o desenvolvimento tecnológico em saúde se tornou uma grande prioridade do governo. Em 2004, quando foi lançada a nova Política Industrial de Comércio Exterior, se colocou fármacos como uma das 5 prioridades. Em 2008, na Política de Desenvolvimento Produtivo, o Complexo Industrial da Saúde, que envolve fármaco, medicamentos, equipamentos, todos os produtos para a saúde, se tornaram uma prioridade. E agora, mais recentemente, no Plano Brasil Maior, o complexo econômico da saúde, o complexo produtivo da saúde, todos os produtos da saúde se tornaram uma das maiores prioridades e das mais bem-sucedidas políticas de desenvolvimento do país. Então, foi o marco legal, e aí eu tenho que dizer, sempre o marco legal tem que acompanhar a realidade. Então, a gente entrou num marco legal que acompanhava a realidade da gente precisar estimular a produção e o acesso no país. Então, nesses últimos 15 anos, teve uma política muito ativa de produção no país, desenvolvimento tecnológico e de acesso. Na área de hipertensão e diabetes, só para te dar um exemplo, nós temos uma pesquisa recente que foi feita, encerrada a sua primeira fase no final do ano passado, agora, né, que mostra que 95% das pessoas que precisam de medicamentos para hipertensão e diabetes tiveram acesso a esses medicamentos. Então, muito há por ser feito, mas esse é um bom exemplo de quando o marco legal vai junto com a gestão pública e com a política de Estado, mais do que de governo, ele faz a diferença. Entendi. Agora, o senhor tocou aí na questão da farmácia popular. Existe uma explicação para o remédio, o medicamento genérico vendido na farmácia popular ser mais barato do que o remédio genérico vendido nas demais farmácias que não são populares? Qual a explicação para isso? O farmácia popular, primeiro assim, todos os medicamentos, a maioria dos medicamentos, que são os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, são ofertados gratuitamente para a população, né? O governo paga 100%, a pessoa basta ir lá com a sua carteira de identidade, o seu CPF e a receita médica, nunca deixe, né, de ir ao médico e falar com o farmacêutico. É muito importante isso. Então, a primeira explicação, assim, você tem hoje a maior parte dos produtos consumidos no farmácia popular já são disponibilizados gratuitamente pela população. Aqueles outros medicamentos para outras doenças, o governo cobre até 90% do valor que o cidadão paga. Então, ele tem que pagar 10% do valor dos demais medicamentos que não aqueles de asma, hipertensão e diabetes. E aí há uma questão de que, enquanto no farmácia popular, o governo entra para credenciar a farmácia, ela tem que aceitar os preços do governo, a distribuidora que for vender tem que aceitar aqueles preços, ou seja, o poder público entra para garantir que aquele estabelecimento de saúde, a farmácia é um estabelecimento de saúde, não um estabelecimento comercial, ele possa ter, ele para aderir ao programa, ele tem que praticar aquele preço, ele não pode praticar outro preço. E no outro segmento, é o segmento, vamos dizer,
aonde o cidadão pega o preço de modo comercial. O que eu sugiro para todo cidadão é que no poderoso elenco que a gente tem para 11 doenças de farmácia popular, são aquelas crônicas para hipertensão, para diabetes, Parkinson, entre outras doenças, não dá trabalho, é simples. Realmente muito simples comprar programa pela farmácia popular. Todos saem ganhando. O custo sai muito mais baixo, tem o poder público acompanhando e fiscalizando, inclusive as farmácias populares, a gente tem um cadastro, por exemplo, se tem um aumento muito grande na venda de um determinado medicamento, o nosso sistema capta isso e vai ver, ocorreu algum problema que explica ou pode estar tendo um problema de fraude? E aí a gente pode intervir, manda lá o nosso departamento DENASUS, que fiscaliza, né, as ações de saúde. Então, ele também ajuda, inclusive, na própria fiscalização do sistema. Então, a diferença é que um segmento onde o poder público conseguiu uma parceria virtuosa com a cadeia produtiva da saúde. O outro segmento é o segmento livre de mercado, que aí os preços são mais caros. E nesse segmento livre de mercado, algumas pessoas também já encontraram o medicamento genérico mais caro que o de referência. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Deixa eu dar uma explicação aqui para o telespectador. O medicamento genérico, o preço máximo ao consumidor, ele tem que ser 35% mais barato do que o medicamento de referência. Então, isso é lei, o preço máximo ao consumidor. Mas, muitas vezes, por um produtor de medicamento de referência de marca, está perdendo o seu mercado todo por genéricos, ele pode baixar o preço abaixo do preço do consumidor. Então, o que é ilegal é se ele vender acima do preço máximo ao consumidor, ou medicamento de referência, ou se o medicamento genérico não vender com aquele desconto que ele é obrigado a dar. Mas se for menor do que isso, aí pode ter concorrência entre os setores. Então, às vezes que se encontra isso, tem um caso que, assim, se é caso de ilegalidade, eu vou dizer, é caso de polícia. Se vendeu pelo preço diferente do preço máximo ao consumidor, é caso de ilegalidade. Mas se é concorrência que eles estão disputando o preço para reduzir o preço, porque perderam o seu mercado para o genérico. Então, por exemplo, eu vendo meu medicamento por 100, meu genérico é 65, eu perdi todo o meu mercado. Eu falo, olha, eu vou neste mês ofertar o meu medicamento a um preço menor porque eu não estou vendendo mais nada. Então, isso abaixa o valor de referência. Então ele pode baixar o preço, mas ele não pode vender por mais do que 100, porque esse é o preço máximo ao consumidor. Entendi. O que precisamos avançar ainda mais, principalmente na questão da fiscalização, comercialização, distribuição, produção? Olha, eu acho que talvez a grande fronteira que a gente tem que avançar é o que a gente chama do uso racional do medicamento. A gente não pode achar que medicamento é bem de consumo qualquer, eu tenho 2 camisas, eu quero ter 3, que o medicamento é a mágica da saúde. O medicamento tomado de modo incorreto, ele causa malefício. Né? A gente tem uma média de 500 mortes ao ano por uso indevido de medicamento. O medicamento, se utilizado de forma errada, ele é um custo e ele é um malefício. Então, eu acho que o avanço que a gente tem para dar é a gente cada vez regular mais que a farmácia seja um estabelecimento de saúde. Que a responsabilização do farmacêutico de que, por exemplo, não vai haver uma prática de induzir o cidadão, né? Às vezes o cidadão está com um problema que ele precisa mais dar uma caminhada no final da tarde para relaxar do que tomar um calmante. Então, isso para ele vai fazer muito melhor do que ele tomar um medicamento. Então, eu acho que a grande frente que a gente tem agora é quebrar o mito de que apenas o medicamento traz saúde. Muitas outras coisas, como qualidade de vida, como fazer exercício, um padrão de alimentação, muitas vezes permitem substituir o medicamento ou utilizar ele de modo muito mais racional. Um exemplo importante que a gente está desenvolvendo no nosso sistema de informação é o que a gente faz no Farmácia Popular, que cruza os diferentes medicamentos. Tem um medicamento, não sei se você já viu na bula, que ele fala, esse medicamento não pode ser tomado junto com outro medicamento.
Se o cidadão vai lá e quer adquirir os dois, o sistema tranca. Olha, o medicamento atrapalha o outro. Ou tira o efeito, ou dá algum efeito adverso, ou alguma coisa. Então, eu acho que como frente legislativa importante, eu vou apontar duas. Então, a primeira é essa. Cada vez mais o consumidor está consciente de como é que a receita médica, o fracionamento de produtos, o compromisso do médico com sua saúde, a farmácia como estabelecimento que tem que ter o farmacêutico orientando as pessoas, ele só vai tomar o medicamento na dose que ele precisa, no tempo que ele precisa e da forma adequada, no horário que ele deve tomar. Então, acho que essa é uma primeira grande frente legislativa para contribuir do uso racional, para que não haja... A gente só vai conseguir dar acesso público universal se tiver essa racionalidade. Eu vou te dar um bom exemplo. Na área do câncer, a gente introduziu um medicamento no SUS chamado trastuzumab para o câncer de mama. Junto com este medicamento, isto vem da área tecnológica, né, que a Secretaria prioriza, a gente introduziu o teste genético da mulher. Só 20% das mulheres que têm um determinado gene, aquele medicamento faz efeito. 80% não faz efeito. O que a gente pôde fazer? Nós pudemos comprar este medicamento, é um medicamento caro, um biotecnológico de última geração, a gente pôde comprar para quem precisa. Para as outras 80% das mulheres, ele só traz efeito colateral e malefício. Isso é uso racional. 20% que precisa, toma, 80% que faz mal, não toma o medicamento. Então, acho que essa é uma primeira da gente cada vez mais ter uma incorporação tecnológica. A gente hoje tem uma comissão nacional que avalia qual é a tecnologia que o sistema público vai comprar. Foi também criado por decreto e por lei por decreto, a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica. Essa eu até recomendo, né, que o telespectador acesse a Conitec, então www.conitec.gov.br, que vai dizer que cada medicamento que é incorporado ele tem que ter um estudo que mostra que ele não só é bom, como ele é superior, é igual ou superior ao já existente e com preço também adequado. Então, acho que um primeiro marco era esse marco do uso do medicamento ser baseado na racionalidade, na ciência, na tecnologia e não o uso que siga apenas a lógica comercial. Né? Ele tem que ser um produto de saúde, não é um produto qualquer. O segundo campo legal para avançar é como que a gente pode cada vez mais aperfeiçoar os estímulos para a produção no país. Um país do tamanho do Brasil não pode ficar... Hoje o nosso déficit comercial de medicamentos e equipamentos é de 12 bilhões de dólares. Então eu costumo dizer o seguinte, se o mercado internacional tem um resfriado e uma especulação financeira e o dólar se desvaloriza, isso dá uma pancada no sistema de saúde brasileiro porque importa muito medicamento. Então a gente tem que produzir mais, fazer mais no Brasil, tecnologia e produção. E para isso eu acho que avançar na lei da inovação, avançar na lei de compras que a gente mudou para poder fazer encomenda tecnológica, que os países todos do leste asiático fizeram para desenvolver sua indústria. Então eu acho, um é no braço do consumidor e o outro é no campo da ciência, da tecnologia e do setor produtivo para que ele possa produzir no Brasil. Eu acho que esse seria um belo campo pós-genérico e pós essas leis, né? A gente mudou a lei de compras, a sociedade mudou, o Congresso Nacional mudou, da gente poder avançar mais ainda no marco legal. Por que ainda existe uma resistência de alguns médicos em prescrever o medicamento genérico na receita? Olha, eu estou supondo, a gente está falando dos casos de boa fé, né? Eu acho que, de um lado, ainda um pouco da desinformação. Eu acho que a gente ainda tem um pouco que o Nelson Rodrigues falava do complexo de vira-lata, né? Assim, e a gente tem que começar a acreditar na tecnologia e na produção brasileira. Hoje, a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem uma regulação de padrão do FDA nos Estados Unidos, do padrão europeu. Então, o cidadão, o médico tem que saber que o padrão regulatório nosso, inclusive, às vezes é muito tenso na relação com os produtores, né? É dos mais avançados do mundo, isso é reconhecido, né? Então, eu acho que é uma mudança cultural, uma mudança de visão de que
produzir e desenvolver no Brasil é bom, né? E tem qualidade e tem eficácia. E hoje a gente tem instâncias de controle e de regulação e de avaliação. Eu não conheço casos cientificamente baseados que apresentaram nenhuma discrepância entre a qualidade do medicamento genérico e a qualidade do medicamento de marca. Então, eu acho que é um crescente processo de conscientização, porque isso são décadas e décadas, isso não é coisa é formação ainda de uma classe médica onde não havia genéricos, onde havia muito preconceito com a produção local e que eu acho que crescentemente essas barreiras precisam ser quebradas.